Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos ver o conceito de linha de tendência. A linha de tendência é algo muito importante que tem dentro do Excel e é algo muito legal porque a gente consegue utilizar ela para prever um futuro. Então, é uma das ferramentas que a gente usa no Excel para fazer previsões. Ela é muito legal, muito poderosa e você saber utilizar ela realmente é um diferencial. Porém, você tem que entender um pouco do que tem por trás da linha de tendência, é por isso que eu fiz essa aula aqui, para você entender mais ou menos a matemática que tem por trás disso e os cuidados que você tem que tomar com linha de tendência. Então vamos lá. Veja só, aqui eu tenho uma tabela de dados que ela me diz o seguinte: eu fiz um investimento em marketing digital na minha empresa. E a partir desse investimento, eu comecei a contar qual que era o retorno que eu ia ter com o meu número de vendas. Então, eu fiz o meu investimento e no dia 1 eu tive 2 vendas. No dia 2 eu tive 10 vendas. No dia 3 eu tive 16 vendas e por aí em diante. Eu fiz essas anotações até o dia 10. Então, veja que o meu número de vendas está crescendo. E daí eu resolvi plotar isso num gráfico. Utilizei aqui um gráfico de dispersão. Veja que a partir desses pontinhos aqui, se eu perguntar para você no dia 12, quanto que eu vou vender, né? Qual que é o meu retorno de número de vendas? Você consegue me dizer porque você está observando uma certa tendência nesse gráfico. Qual que é a tendência? Esses pontinhos aqui, eles estão tendendo a formar uma linha, né? Eles estão crescendo nessa direção aqui. Então aqui, no dia 12, a gente espera que a gente tenha um valor mais ou menos por aqui, correto? E é justamente isso que é uma linha de tendência. Então eu vou mover esse gráfico para cá para mostrar um outro gráfico escondido aqui, que é justamente um gráfico que eu adicionei esse recurso do Excel, que é a linha de tendência. Então ela aparece pontilhado aqui vermelho e aqui já vem a primeira observação sobre ela. A linha de tendência ela é uma função. E quando eu falo função, não é função do Excel, é função da matemática. Então ela vai ser representada a partir de um y igual a f de x, né, que é a simbologia da matemática. Aqui, essa é uma função dita linear. Então, se eu olhar para o meu número de vendas que está crescendo com a data, esse número de vendas ele é linear, ele tem um crescimento linear. Ou seja, o que cresce de um dia para o outro é mais ou menos proporcional. Então, quando eu faço essa plotagem e ajusto minha linha de tendência, fica uma linha reta. Esse é um tipo de previsão. Então, se a gente esticar um pouquinho essa linha, a gente consegue bater isso num valor desses eixos de linha de grade e pegar um valor estimado. A linha de tendência não é uma certeza, tá? Ela é uma previsão do futuro e ela tem uma sensibilidade a erros, né? Pode acontecer que no meu dia 11 eu venda 40, em vez de vender o que está previsto pela linha de tendência aqui, que seria mais ou menos uns 65, 62, né? Então, é possível, né? Mas isso daqui já nos ajuda a gente ter uma noção de como que vai ser o comportamento futuro desse fenômeno. Isso que é a linha de tendência. Veja que os pontinhos, alguns deles, não ficaram bem em cima da linha. Isso é um ponto importante. A linha de tendência ela tenta ajustar conforme todos os seus dados, né? Os que você está selecionado. Veja que aqui, ó, está selecionada toda essa base de dados. Alguns deles ficam mais longe, porque não é possível eu passar uma linha reta que pegue todos os pontos. Para eu passar uma linha que pegue todos os pontos, essa linha vai ficar meio encurvada. E às vezes não existe uma função que consiga descrever, né, o fenômeno que está acontecendo na realidade. Então você tem medições e a linha de tendência vai tentar simular. É um modelo matemático que tenta simular, né, melhor adaptar a uma determinada função aqueles pontinhos que você tem. Nesse caso, deu uma linha reta. Então, a gente tem uma tendência linear, tá? Esse é um tipo de tendência. A gente também viu, por exemplo, um gráfico de casos de doença, né? A evolução do Covid-19. Isso tinha bastante na mídia quando teve a pandemia. E aqui, se eu tentar fazer um ajuste, né, para tentar prever o futuro, a gente está no dia 6 nesse gráfico aqui. Então, no dia 6, a gente está com 22 mil casos. Veja como isso cresceu rápido. Diferente do meu primeiro exemplo, em que as informações cresciam, né, os pontos eles iam crescendo de maneira meio proporcional, então ficava uma linha reta, aqui já não fica mais. Tanto que eu até deixei o exemplo aqui para vocês, ó. Se eu fizer uma linha reta, e essa é a linha que o Excel fez, não fui eu que posicionei ela. Eu utilizei o recurso da linha de tendência e ele tentou fazer uma linha que se adaptasse a esse cenário.
e veja que não ficou legal. Não dá para falar que essa linha aqui descreve bem esse fenômeno que está acontecendo, né? Então, qual que é o problema? O problema é que a tendência do crescimento do Covid não é linear. A tendência é exponencial. Então, vou retirar isso daqui, deixar aqui escondido, e veja que aqui a gente tem uma linha de tendência exponencial. Essa sim representa bem o nosso fenômeno. Como a gente já viu antes, como a gente está falando de um fenômeno real, não é um modelo, não é uma equação da matemática feita lá, onde tudo é exato, existem pequenas imperfeições, mas é uma tendência, né? E como eu falei, é muito importante. Não significa que daqui no dia 30, isso daqui vai estar com o valor estourado, né? Porque perceba como essa função, né, função da matemática cresce rápido, né? Quando eu digo cresce rápido, significa que os valores aumentam bastante conforme o tempo vai passando, eles aumentam cada vez mais. Não significa, né? Eu não posso falar com certeza que depois do dia 6, se eu estiver lá no dia 10, vão ter 300 mil casos. Porque isso é uma previsão. A tendência é essa, mas existem fatores que podem modificar o futuro, né? E que eu não estou contando. Por exemplo, aqui a gente está considerando o crescimento do número de casos, mas pode ser que no dia 8 seja aplicada uma vacina na população. E daí aquela linha de tendência que eu fiz já não representa bem o comportamento. Aqui a gente só tem até o dia 6. Então, a partir das informações que a gente traça uma tendência. Por isso que eu digo, é muito importante você ter um bom senso, você ter uma sensibilidade. Você não pode simplesmente pegar uma informação, por exemplo, dessa daqui, e falar que seu número de vendas está crescendo e daí extrapolar, né? Quando a gente tem uma determinada quantidade de dados e utiliza eles para fazer uma tendência e a gente quer pegar um dado, né? Estimar um dado que está fora aqui desse intervalo, né? Que não está no meio deles. Então, eu quero pegar um dado que está lá em cima, na ponta dessa linha, a gente diz que é extrapolar, né? Quando a gente quer pegar um dado aqui no meio, é interpolar. Então, extrapolações são muito perigosas. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que ter um ajuste muito bom com elas para fazer extrapolações, né? Eu disse que a linha de tendência é usada para prever o futuro, mas eu também posso usar ela para pegar valores intermediários aqui. Então, eu não tenho o valor, por exemplo, dia 8 e dia 9, mas no dia 8 e meio, que seria mais ou menos dia 8 e 12 horas. Eu não tenho na minha tabela, mas eu posso, através dessa linha de tendência, pegar um valor estimado para esse valor. Interpolações são mais seguras do que extrapolações, né? Mas você sempre deve tomar cuidado com que tipo de modelo matemático você está utilizando naquela linha de tendência, né? Qual que é o tipo de função que você está simulando ali para os seus dados. A gente viu que tem uma tendência linear, a gente viu uma tendência exponencial aqui, e existem outras tendências no Excel. Por exemplo, polinomial. Isso é uma tendência polinomial de grau 2, ou seja, uma função do segundo grau. X ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo. É a equação que dá essa linha vermelhinha aqui. Aqui ela se ajustou muito bem, veja, né, aos pontinhos, porque eu fiz uma equação. Então isso daqui não está simulando nada na realidade. Eu realmente calculei esses valores para eles ficarem perfeitos assim. A gente tem também polinômio de grau 3. Veja que conforme a gente muda o tipo de polinômio, né? Polinômio é sempre essas equações que tem x elevado a algum número. O número maior, né, o expoente maior que você tiver dentro dessa sequência, né, de vários termos, por exemplo, x ao quadrado mais x. Bom, o x elevado ao 2, o 2 é o maior expoente que tem ali. Então, essa é uma equação de grau 2. A equação de grau 3, se você olhar todos os numerozinhos que tem em cima do x, né, os expoentes, a de grau 3, o maior valor que você vai encontrar é 3, é x elevado ao cubo, né? Então ela tem esse comportamento aqui, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque funções diferentes, elas têm comportamentos diferentes. Então, enquanto a de grau 2 ela é uma parábola, ela faz uma barriguinha, a de grau 3 ela tem como comportamento ela tentar fazer a barriga e depois voltar mais ou menos na direção que ela estava, né? Então ela faz quase um zigue-zague. Aqui eu coloquei também uma de grau 4 para vocês verem, então ó, ela faz uma curva a mais e volta na direção que ela veio. E aqui a gente tem também, ó, deixei para vocês uma tendência logarítmica. Essa daqui é bastante comum quando a gente está falando de crescimento de populações, né? Porque a população cresce bastante no começo, mas depois ela para de crescer tanto assim, daí a gente tem aquele processo de envelhecimento, né, da população.
E tem outros fenômenos também que eles podem ser descritos por uma linha de tendência logarítmica, tá? Então, o que você tem que entender da linha de tendência é que ela é uma função da matemática, né? Não é uma função do Excel, é função da matemática mesmo. Você vai escrever uma equação que define a linha de tendência e essa função você vai usar para ter um modelo daquele fenômeno que você está utilizando, seja o crescimento das suas vendas, seja como que está aí no seu estoque, né? Seja o número de casos de Covid, e isso você pode usar para fazer interpolações ou extrapolações. Daí, nas próximas aulas a gente vai ver como inserir e editar essas linhas de tendência aqui dentro do Excel. Certo, pessoal? Então por hoje era isso e até a próxima.